Olá pessoal, tô de volta. Vamos continuar esse estudo tão especial. Como eu gostaria de conseguir fazer um vídeo completo assim, porque eu tenho certeza que você fica com um gostinho de quero mais, né? Mas quanta coisa rica, quanto aprendizado, como esse estudo vai melhorar o seu relacionamento com o Senhor. E você vai poder conhecê-lo mais intimamente, o Senhor do universo, aquele que tem todas as coisas e a quem nós podemos recorrer em qualquer situação. Eu quero começar fazendo uma oração. Eu queria muito que você se concentrasse junto comigo para pedir a ajuda de Deus, para que aquilo que Ele quer falar com você eu consiga transmitir, que eu seja um bom instrumento nas mãos de Deus, porque é isso que eu sou aqui. A glória dele, é tudo sobre Ele, nada sobre mim, porque eu sou apenas um mero instrumento. E eu peço a Deus que eu consiga passar para você toda a mudança de mente que está acontecendo. Tem tanta coisa acontecendo na minha vida, está sendo tão surpreendente, que eu gostaria que todas as pessoas pudessem viver essa experiência. Vamos orar? Senhor, obrigada pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de conhecermos o Senhor, de nos aplicarmos a conhecer o Senhor para fazermos a Tua vontade. Senhor, eu quero pedir que tudo que eu for compartilhar aqui, que possa alcançar o mais duro coração e o mais sensível, que o Senhor esteja mudando tudo aquilo que o Senhor não quer que nós tenhamos na nossa mente, todas as falsas crenças, todos os equívocos, todos os paradigmas, e nós possamos ampliar, abrir a nossa mente para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fala com as vidas que vão ver esse vídeo, seja o momento que for, e que elas estejam aprendendo e colocando em prática aquilo que nós vamos compartilhar. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. Hoje tive um dia lá no meu trabalho, já cheguei, já gravei para a rádio e agora eu tô fazendo essa aula aqui com vocês e é com muito carinho. Eu espero conseguir passar para você mais um pouquinho daquilo que Deus quer falar com você. Queria recapitular que a gente viu que Jesus é o caminho, né? Ele é o caminho que vai nos levar até Deus, que a gente precisa conhecer a Deus de fato e para isso a gente precisa entregar a nossa vida totalmente a Ele, confiar que Ele tem o melhor para nós. E hoje eu queria falar sobre um tema bem importante, que é aprendendo a ser servo de Deus, que eu vou fazer um link com a aula anterior que eu comecei a falar sobre esse relacionamento de amor que Deus busca com a gente. Para a gente poder ter esse relacionamento com Deus íntimo e pessoal, a gente precisa aprender a ser servo de Deus. E eu queria destacar algumas coisas aqui. Para ser um servo de Deus, é preciso ser moldável e permanecer nas mãos do Mestre. Então, uma pessoa que é dura, que é enrijecida, que acha que sempre está certo, que não consegue ouvir conselhos, que não consegue abrir a mente, o coração, que acha que já tem todas as respostas, dificilmente ela vai se colocar realmente numa posição de servo de Deus. E Deus, ele está procurando servos para realizar os planos dele. Ele precisa de pessoas que são moldáveis e que queiram permanecer nas mãos de Deus, que sejam flexíveis, porque Deus pode sim mudar a sua vida de repente. O que você faz quando isso acontece? Você se desespera? Ou você confia que se Ele está permitindo aquilo é porque Ele tem um propósito maior para você? A gente pode olhar para Jesus. Jesus, né, tem o texto aqui de Filipenses 2, de 5 a 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas, olha o que Jesus fez, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz.
Então ele tinha todo o poder e ele abriu mão disso, se fez homem como nós e ele foi servo. Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Você gostaria de se tornar? Essa lição vem falar disso. Porque quando a gente é servo, a gente tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Olha lá. Outro texto que é importante, que a gente precisa lembrar, que o próprio Jesus falou, quando ele fala dessa questão de ser servo. Servo é aquele que serve, que presta um serviço. Ele diz assim: não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. E assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que Jesus estava ali falando, né? Ele não veio aqui, quando ele esteve aqui, e se fez aquele que todo mundo tinha que servi-lo. Eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu estou aqui e agora vocês me servem. Não. Jesus serviu. E ele serviu o máximo de pessoas que ele pôde durante toda a sua trajetória aqui. Ele curou, e os textos bíblicos dizem que ele curou toda espécie de doença. Ele ensinou, ele pregou, ele ajudou. E ele estava ali cumprindo o propósito dele como servo. E ele fala, através desse texto que a gente acabou de ler, que o desejo que Deus tem de ter um relacionamento com a gente é que a gente possa ser enviado como Jesus foi, né? Jesus também falou sobre o nosso relacionamento com Ele. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então Jesus também nos envia para servir. O Pai enviou Jesus aqui para servir as pessoas e nós estamos aqui para servir. E a gente tem que lembrar disso no nosso dia a dia, porque é muito fácil no nosso processo, né, de sonhos, de expectativas, de projetos que não são errados, mas a gente focar tanto no objetivo e esquecer que para o processo acontecer nós vamos lidar com pessoas e essas pessoas precisam do nosso serviço. E o nosso serviço ele pode ser muito ampliado quando a gente tem um relacionamento tão próximo de Deus que a gente fala para Ele: Senhor, assim como o Senhor enviou Jesus, usa a minha vida. Que Jesus possa viver através de mim, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com o meu comportamento. O que é um servo? Escreva com suas próprias palavras, né? Eu escrevi assim: aquele que está ao dispor do seu Senhor, que o obedece sem reservas. Para mim isso é ser servo. Eu estou a dispor do meu Senhor, que é Deus, e eu vou obedecê-lo sem reservas. E às vezes as ordens que o Senhor nos dá, elas podem tirar você do seu projeto, né? Nós projetamos o nosso dia todos os dias. Mas será que nós somos moldáveis, flexíveis ao ponto do Senhor falar: filho, passa ali, ó, dá atenção para aquela pessoa. Olha, tá vendo essa pessoa do seu trabalho? Ela precisa de uma oração. Vai lá e fala: posso orar com você? Olha, essa pessoa ali passou tanta coisa difícil que se você der um abraço nela, vai curá-la. Os abraços curam. É provado cientificamente que é importante a gente receber no mínimo 10 abraços por dia. E eu acho que a maioria da população não recebe isso. E nem dá. Quantas vezes nós não damos, né? Hoje eu vinha no carro ouvindo uma mensagem do Thiago Brunet e ele falava sobre as linguagens do amor. As linguagens de amor de cada um. Que tem pessoas que se sentem amadas quando o outro traz palavras de afirmação, elogios. Outras pessoas se sentem amadas quando você vai dar um presente, um mimo, um carinho. Outros já se sentem amados quando você dedica o seu tempo
Larga o celular, larga a televisão e dá atenção 100% para aquela pessoa. Isso é ser servo. Outras pessoas se sentem amadas pelo serviço. Quando você vai, prepara uma refeição, arruma uma mesa bonita, né? Traz um agrado para a pessoa que está lá trabalhando, um suco, uma vitamina, um salgado, um abraço. Quando vai lá e pergunta para o outro, você precisa de mim? Eu posso te ajudar em alguma coisa? São linguagens de amor. Então tem palavras de afirmação, tem os presentes, a qualidade do tempo, o serviço. Tudo isso a gente precisa descobrir sobre as pessoas que nos cercam, para que a gente esteja servindo. Lembra que eu já falei aqui em algumas aulas lá atrás, né, que eu tenho na minha casa uma gaveta de presentes, que às vezes é uma roupa que você comprou, você fala, não gostei muito, não era o meu tamanho, mas eu vou guardar aqui porque é de alguém. Um perfume, às vezes no aniversário você ganha tanta coisa, você pode dividir isso com outra pessoa, né? Você pode comprar, quando você vai fazer uma compra, algo a mais e falar, isso aqui eu vou levar para alguém que o Senhor vai me mostrar, para fazer o dia de alguém mais feliz. Então, o servo é aquele que está ao dispor do seu Senhor e que o obedece sem reservas. Talvez a sua definição tenha sido parecida com essa. Servo é alguém que descobre aquilo que o seu mestre quer que seja feito e depois vai lá e faz. É a mesma coisa, né? Então eu descubro o que Deus quer e eu vou lá e obedeço. Isso é ser servo. E a definição que a gente tem na Bíblia, falando do servo, né? Tem um texto lá em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6, que fala sobre a casa do oleiro. O oleiro é aquele que pega o barro, faz o vaso, né? E que nós somos assim nas mãos de Deus, como um vaso nas mãos do oleiro. Será que a gente é moldável, um barro molinho, que o oleiro, que é Deus, pode fazer como Ele quiser? Olha, agora eu vou te moldar de um jeito que você vai servir para segurar água. Agora eu vou te moldar de um jeito que você vai servir para colocar em flores em você. Nós precisamos deixar que o oleiro molde a nossa vida e nos faça servos obedientes, que fazem aquilo que o mestre quer. Então a gente sempre precisa lembrar nesse livro que Deus, ele está trabalhando. A Bíblia diz que o Pai trabalha, o Filho trabalha também o tempo inteiro. E ele está ali, observando quem são os servos que querem se unir a ele naquilo que ele está fazendo. Esse é o seu desejo? Que Deus te use, que a sua vida nesse mundo seja extraordinária? Então você precisa tirar um pouco o foco de você, levantar os seus olhos e colocar o foco no outro e dizer, Deus, eu quero aprender a ser um servo de Deus, para que o Senhor possa usar a minha vida na vida daqueles que necessitam. Eu acho uma coisa bem importante que tem aqui, é que a palavra de Deus lá em João 15:5 diz que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. E é uma frase muito forte que algumas pessoas falam, mas isso ou aquilo eu consigo fazer sem Jesus. Na verdade, quando a gente quer ter uma vida de qualidade com Deus, Ele deseja que o nosso relacionamento com Ele não seja só na hora que você vai dormir, na hora que você acorda, na hora que você tem um problema. Deus quer se relacionar com você todos os momentos. Você pode conversar com Deus quando você está no seu trabalho, quando você está no trajeto para casa ou para o trabalho, quando você está buscando um filho na escola, quando você está num supermercado, o tempo inteiro Deus deseja nos usar. Nós é que muitas vezes não estamos em sintonia para ouvir aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E eu já contei uma experiência dessa e me veio agora na mente. Eu tenho aprendido que tudo aquilo que Deus traz é porque Ele tem um propósito. Alguém vai ser tocado com essa história. E eu me lembro que eu trabalhei, como capelã lá
na equipe de capelania hospitalar lá do CAISM, Hospital da Mulher, aqui de Campinas, na Unicamp. E eu já contei essa história e estou relembrando ela aqui agora. E o capelão, né, ele sempre ia e visitava as mulheres do setor da oncologia do hospital. Ele falava: aqui é a menina dos meus olhos, vocês vão lá para a ginecologia, trabalhem em outro lugar, aqui é comigo. Deixa comigo, aqui é uma prioridade para mim. E a gente respeitava isso, com certeza. Eu trabalhava com os funcionários do hospital, dava estudo bíblico em vários departamentos e também visitava as pacientes no setor de ginecologia. Mas um dia eu passei pelo corredor da oncologia para chegar ao meu destino, que era a ginecologia, e eu ouvi: entra nesse quarto. Mas eu falei: não, o capelão já falou que aqui é dele, deve ter ouvindo vozes. E isso aconteceu segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, era o último dia da semana, eu todo dia ouvia aquilo, mas eu falava: eu não vou ali, ele já passou ali, né? Acho que é coisa da minha cabeça. Mas naquele dia eu comentei com uma das moças que trabalhava comigo ali na capelania, falei: nossa, você acredita que a semana inteira eu passei ali, passei por um quarto e parece que eu ouvi uma voz: entra nesse quarto. E ela falou: por que você não entrou? Eu falei: não, porque o capelão já disse que ali é o setor dele. E aí ela falou: mas Deus está mandando você ir lá, vai lá agora. Eu peguei minha Bíblia e desci e fui até aquele quarto. E eu cheguei lá e eu disse exatamente essas palavras para aquela mulher. Falei: olha, passei a semana inteira aqui na frente, eu sentia que eu tinha que entrar aqui, eu sei que o capelão já deve ter falado com a senhora, mas eu vim por obediência a Deus. E ela começou a chorar e ela falou: não, minha filha, o capelão nunca me encontra, porque a hora que ele passa aqui, eu tô em outro setor fazendo tratamento. E eu sou uma pessoa que eu nunca acreditei em Deus de fato. E eu perguntei lá no domingo: se o Senhor existe, manda alguém aqui na segunda-feira. Gente, Deus me mandou na segunda, terça, quarta, quinta, e eu só obedeci na sexta. Eu não estava em sintonia, eu estava mais preocupada do que um homem ia falar do que o que Deus estava mandando eu fazer. Mas na hora que eu obedeci, eu falei do amor de Deus para aquela mulher, ela pediu uma Bíblia, eu já deixei a minha Bíblia ali com ela. No outro dia, eu falei para ela por onde começar, para ela conhecer mais a Deus, sugeri que fosse o Evangelho de João, né, que é um linguajar simples, fala sobre a pessoa de Jesus e a obra dele em nosso favor. E eu passava ali pelo corredor e via ela lendo a Bíblia, Eu fiz uma oração com ela, ela entregou a vida dela para Jesus. Eu disse para ela: não são as suas obras, é através de Jesus, o sacrifício dele. E ela viu na Bíblia, eu mostrei os textos. E então, no dia seguinte, eu fiquei sabendo, lá na segunda-feira, que ela havia falecido. Ela só estava esperando que alguém obedecesse a ordem que Deus deu e fosse lá levar a palavra do Evangelho. E um dia eu vou poder encontrá-la quando eu estiver no céu com Jesus. Então, quando a gente tem essa sintonia de servo, a gente obedece. Eu demorei para obedecer, mas obedeci. E você? Será que Deus tem falado com você? Te dado tarefas que você tem negligenciado? Às vezes não é fácil cumprir as tarefas que Deus nos dá. E esse momento mesmo que eu estou aqui, eu poderia estar fazendo outras coisas pela minha própria casa, minha própria vida, mas o Senhor me deu essa tarefa. Grave as aulas, reparta com as pessoas aquilo que você está aprendendo. Não guarde só para você. E eu estou aqui, entre outras coisas que o Senhor manda a gente fazer, não é verdade? Então, a gente precisa lembrar que nada nós podemos fazer sem Jesus, mas nós devemos ter essa sensibilidade para ouvi-lo o tempo todo e obedecer na hora. Não postergue, né? Não tá certo a gente ficar deixando para depois. Deus fala, visita aquela amiga sua e você não vai. Prepara uma refeição e convida fulano para vir na sua casa e você não faz. Vai na igreja e convida o seu amigo para ir com você e você não convida.
Tira suas roupas que estão ali em excesso no guarda-roupa e dá para quem precisa e você não dá. Dê um presente para essa pessoa, ore com aquela, vá no hospital fazer uma visita. Quantas tarefas que, se todos nós ouvíssemos a voz de Deus em sintonia, o mundo estaria melhor. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, né? Às vezes, outro dia fiz um bolo e quando eu estava saindo, o Senhor me tocou. Embrulha um e leva para sua chefe. E eu levei. Hoje ela estava lá comendo, porque ela não ficou bem esses dias, não pôde comer no dia certo. Mas é um gesto de carinho, um gesto do amor de Deus para com a vida dela. É uma coisa tão simples, mas a gente pode fazer. Lá no meu trabalho, eu entrego cartões de aniversário, né? Eu cheguei na escola, falei que toda escola que eu passo, eu faço isso. E foi tão interessante que o dia que eu fui entregar para uma moça que era da cozinha, eu fui lá primeiro perguntar as datas de aniversário. E depois fui lá no dia do aniversário dela, a vice-diretora comprou bombom, junto com o cartãozinho eu fui levar. E ela me disse as seguintes palavras: nossa, quantas vezes já perguntaram meu aniversário e não acontecia nada, eu achei que ia ser assim de novo. Muito obrigada por ter lembrado de mim. Então, é um gesto tão pequeno, mas nós podemos fazer isso aí no seu trabalho. Comece a presentear as pessoas no aniversário delas, um cartão, uma mensagem, um abraço. Ser lembrado é muito bom. E isso é também ser servo do nosso Deus. Nós podemos ver que ao longo da história a gente tem vários